E aí, pessoal, agora vamos para a sequência do replantio do nosso lindo caquizeiro, que está muito comprido. Daqui a pouco ele vai merecer uma poda, mas ele não vai ganhar poda hoje. Muito cuidado, quando você fizer o transplante, não saia podando também a sua planta. Principalmente se você está aprendendo a fazer isso. A chance de dar meme é muito grande. Imagina você perder a sua plantinha. Mas vamos à pergunta básica que vocês devem estar pensando. Tá, mas o que o Rovan estava querendo dizer com raízes grandes? Tá vendo todo esse torrão de terra que eu tirei? Ó, tirei as pedrinhas, tirei aqui minhas plantinhas e... Eu acho que até vou botar esses negocinhos de volta junto com ele no balde grandão. O que vocês acham? Será que é uma boa? Os pimentãozinhos estão tão bonitinhos. Eu acho que é uma boa. Estavam vindo bem, estavam crescendo bonitinhos e lindinhos junto do meu caquizeiro. Vou deixar eles juntinhos para eles não ficarem tristes. Mas aí, primeira pergunta que vocês estão pensando. Ah, mas e se eu podar as raízes na hora de arrancar do vaso? Não tem problema, gente, que vocês não podem exagerar. É normal vocês retirarem algumas raízes com a sua pazinha quando vocês estão tirando. Vocês não são super-homem ou mulher maravilha para arrancar a planta de um vaso sozinhos, puxando com a mão, né? Então é natural ter que retirar a terra ao redor. Depois de retirado bastante a terra aqui, é bom você soltar com a pá ao redor. E aí, quando você perceber que a planta vem sozinha com a raiz, quase, hein? Tem que tirar mais um pouquinho de terra. Aí você pode transplantar. Não é o meu caso, vou tirar mais terra. Caquizeiro solto. E agora, será que vai dar para ver a raiz gigante que ele tem até o fundo procurando água? Vamos ver. O bichinho tá grande. Tá vendo a raiz aqui embaixo? Ela está à procura de água. E agora ela vai para um novo vaso à procura de água. Como ficou um pouquinho altinho, eu vou tirar um pouco mais da terra do fundo e vou dar uma ajeitada nesse torrão de terra. E aí vai para a adubação. Por que é importante tirar um pouco da terra? Tá vendo que a terra aqui já não tem mais substrato, não tem muita matéria orgânica boa, virou um areião? Então eu uso uma pazinha pequenininha e literalmente tiro um pouco da terra ao redor, não muito, mas porque senão eu machuco demais as raízes, mas tiro essa areia para que depois a nova terra, isso aqui é a raiz do pimentãozeiro, essa branca, a do caquizeiro é essa marronzinha aqui, mais preta praticamente. Para que ele possa, né, então, se adubar com o novo substrato que eu vou estar colocando junto com adubo orgânico. Sim, adubo orgânico. Quando vocês fazem um transplante de qualquer pré-bonsai ou de uma frutífera, como é o meu caso, não coloquem adubo químico na raiz. Pelo amor de Deus, se vocês fizerem isso, vocês estão matando a sua planta. O adubo químico, quando ele derrete com a água, que é assim, né, você vai botar aqueles grãozinhos de adubo químico, ele vai derreter quando você vai estar regando. Ele solta calor, ele tem uma reação... Pessoal da física, da química, me lembrem aí nos comentários, eu não lembro como é que chama o nome. Mas ele solta calor ao reagir com a água, o nitrogênio e todos os componentes que estão ali no adubo químico. E isso pode queimar e matar as raízes. Então, em hipótese alguma, coloque ureia ou adubo químico nas raízes do seu torrão quando você está transplantando. Utilize adubo orgânico. Eu hoje vou usar farinha de osso e camada de aviário. Esterco de galinha, basicamente. Muito bem, pessoal. Retirei a areia e o substrato velho que estava aqui na planta. Vocês podem ver que aparecem bem as raízes aqui do fundo. Ó, tá vendo essa raiz grossa? Ela vai descendo atrás de água. E agora ela vai descer para este baldão grandão. E aqui eu vou botar um novo substrato para que meu caquizeiro continue crescendo lindo e forte. Bora fazer o substrato? Para isso eu vou utilizar substrato no solo, terra preta, terra de jardim pronta. Mas vou adicionar um pouquinho de adubo. Cama de aviário, esterco de galinha e farinha de osso com fosfato moído. Muito importante, se você tem pet em casa como eu, não coloque farinha de osso por cima da sua planta. Em cima, assim, bem rasinho. De jeito nenhum, tá? É farinha de osso. Osso. Cachorro come osso. O que ele vai fazer? Não, ele não vai fuçar e estragar a sua planta. Ele pode se intoxicar com isso, porque é farinha, é bem moído. Então, de forma alguma, você coloca farinha de osso por cima da planta na hora de adubar só e deixa lá, se você tem pet em casa, principalmente cachorros, tá? Isso pode acabar machucando o seu. Não se preocupe, não quer dizer que não é pra usar. Eu tenho um monte de cachorro em casa, parece um zoológico aqui em casa, gente. Então, é só ter o cuidado de botar dentro da terra ou colocar por cima da planta e botar uma camada de terra ou substrato a mais por cima, ou as famigeradas argila expandida, que você pode também estar usando para cobrir a farinha de osso quando você usar de adubo, tá bom? Todos os ingredientes adicionados, bora mexer. Eu não utilizo muita farinha de osso, muito esterco de galinha, não. A maioria da parte é substrato. Eu diria que assim, 90% é substrato e uns 10%, ou seja, um pouco, é de adubo.
Por que isso? Porque eu acabei de transplantar a planta, então também não exagerem no adubo. Ela não está precisando de adubo, ela está precisando voltar à terra. Então eu boto um pouco de adubo, sim, para deixar esse substrato, já que ele vai ficar embaixo do vaso por bastante tempo, né? Até eu trocar de novo, deixar ele mais adubado. Mas o importante é depois, quando a planta se recuperar e estiver crescendo bem, você ir colocando novas camadas de adubo por cima, que a água vai fazer isso penetrar e os nutrientes vão chegar até a planta, tá bom? Prontinho, pessoal, nosso lindo caquizeiro está de volta, são e salvo, num vaso maior. E aí vocês devem estar se pensando, mas que burro, Vá, por que você não fez isso desde o começo e já não plantou a semente no vaso grande? Lembra quando eu estava cavocando a terra ali, tirando a areia e tal? Aquilo não era areia não, tá, gente? Aquilo era o substrato. A planta consome os nutrientes e aí a terra vai ficando pobre. Então, idealmente falando, é bom você colocar num vaso menor e ir trocando de vaso uma vez por ano, pelo menos. Pelo menos não, uma vez por ano tá bom, gente. De preferência depois da planta já ter crescido um pouco, tá? Ou logo depois do inverno, quando ela tá para brotar de novo, né? Mas aí tem que cuidar se ela passou bem o inverno, porque, por exemplo, o caquizeiro e outras plantas que perdem as folhas no inverno, eu prefiro deixar brotar, deixar a planta criar uma certa energia, e aí no verão eu faço o transplante para um vaso maior. Ela vai continuar se desenvolvendo até o inverno, no inverno ela vai adormecer e segue o ciclo natural da planta. Por isso, gente, se plantar direto no vaso grande, dá um trabalhão cavar o vaso velho para fazer isso aqui. Então, quanto maior o vaso, mais trabalho, tá? Então, né, veja bem, faz sentido você ter isso primeiro no vaso pequenininho, aos poucos ir crescendo, e com o tempo, sim, quando chegar no vaso grandão, e aí definitivamente ela praticamente ficar ali para sempre, para ser o seu pomar em vaso ou o seu bonsai, você vai ter que fazer isso igual. Sim, você achou que ia deixar ali para sempre? Daí a planta vai acabar os nutrientes, gente. Não tem limite do que dá para colocar por cima de adubo uma vez por mês, ou até mais. Uh, de tempos em tempos, mas aí sim, bem mais esporadicamente. Estou falando uma vez a cada 2, 3 anos. Se você quer que a sua planta continue bonita, e no caso de uma frutífera fazendo frutos, né? Para isso que ela serve, frutífera é para dar frutos. Você vai ter que tirar ela daquele vaso gigante, colocar um substrato novo, colocar adubo para que ela continue vindo firme e forte. Afinal, ela não está no solo, ela não tem como crescer as raízes atrás de nutrientes, e ela está no vaso. Ela está limitado pelo tamanho que você der. Pode ser isso, pode ser maior, mas é o limite. Então, coitadinha da planta, cuide bem dela, adube. Dá um trabalhinho? Dá, mas ela vem firme e forte. Olha como ela tá linda, gente. Ela tá gigante. Sem brincadeira, eu tô apontando a câmera para cima. Ou seja, este maledeto Caqui é maior do que eu. E com essa eu encerro meu vídeo. Meu Deus, perdi pro Caqui.